You spoke a word and life began. Told oceans where to start and where to end. You set in motion time and space. Still you come and you call me by name. If you can open doors and place, you can know my heart just say whenever I fall away, whenever I start to break. So here I am, lifting up my heart to the one who holds the star.
Graças paz, Senhor para todo mundo. Vocês estão me ouvindo? Confirmem aí se vocês estão conseguindo me ouvir. Desculpa aí a demora. Desculpa aí a demora que a gente se atrasou hoje, porque teve uma reunião lá né, o pastor teve uma reunião lá da igreja e a gente teve que se juntar para poder definir que a igreja vai estar voltando aos pouquinhos. E se vocês estiverem ouvindo a gente direitinho, é só confirma aí para a gente saber essa questão da posição do celular, se está dando para ouvir, se tá dando para ver direitinho. Pronto. Tá, beleza. Então, mais bonito. Amém. Eu queria convidar você a que você pudesse pegar a sua Bíblia. Desde já a gente quer agradecer ao convite, né, do pastor por ter nos convidado a estar participando desse momento com vocês, estar participando desse momento de louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. E eu queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao 30. Posso ler? Diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Foi Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao 30. Eu não sei como você se encontra, né, no dia de hoje, eu não sei se você se encontra cansado pela situação que a gente está vivendo, ou se você se encontra oprimido também pela situação que a gente está vivendo, por tudo que está acontecendo conosco. Mas eu queria te dizer uma coisa, Deus, através da sua palavra, ele está dizendo assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E quem somos nós, né, para poder recusar o convite do Senhor? Então, vamos tentar deixar um pouquinho do nosso orgulho, né, de ser humano, de querer estar com o poder nas mãos para poder controlar as coisas, para poder resolver as coisas, mas o nosso Deus, ele tem um poder maior que o nosso. Eu consigo enxergar ele aqui na minha frente, eu consigo enxergar o computador, mas Deus, ele consegue enxergar além, né? Ele consegue enxergar o amanhã. Deus consegue enxergar aquilo que a gente não vê. E é isso que eu quero te convidar nessa noite, para a gente louvar o nosso Deus, para a gente convidar você a fechar os teus olhos, para a gente louvar, para a gente junto engrandecer o nome do nosso Deus. Amém? O universo chora, só se acabou. Ali está o Salvador. O peso do pecado ele levou. Vai amando, cessou seu respirar, e trevas o filho, a guerra começou, a morte ele enfrentou, o poder das trevas venceu.
livre. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ressuscitou, ressuscitou. Nós queremos, Senhor, te agradecer, Pai. Nós queremos, Senhor, te dar aleluia. Nós queremos glorificar o teu santo nome, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Pai. Porque o Senhor é bondoso, porque o Senhor é misericordioso, Deus. E o Senhor não tem aberto mão da gente, Pai, mas o Senhor todas as vezes diz para a gente chegar até o Senhor, como filhos cansados, sobrecarregados, mas o Senhor quer nos aliviar. E é por isso, ó Deus, que nós queremos cantar aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, aleluia. Quero saudar e cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor. É uma satisfação para nós poder, nessa noite, poder compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor com os irmãos. Como Juliana falou, né, a gente se atrasou um pouco, estávamos em reunião, mas damos graças a Deus, porque é o Senhor que está conosco, é o Senhor que nessa noite tem algo para falar ao nosso coração, não pelo Pablo, nem pela Juliana, mas por Ele mesmo. Nós hoje vamos falar um pouco mais da graça, da liberdade em Cristo Jesus. Esse Deus que nos ama, esse Deus que derramou o seu Filho na cruz do Calvário por mim e por você. Que a gente possa olhar para Cristo, enxergar a Cristo, viver por Cristo, porque Ele é o nosso Deus, nosso Senhor, o nosso libertador, o nosso Salvador. Então, a gente mesmo com essa distância, a gente fica olhando aqui os nomes aparecendo, de quem está dando a paz do Senhor, de quem está dando um tchauzinho, o pessoal ali tentando descobrir quem era, certo? Mas daí deu para ver que alguns acertaram que éramos nós, certamente porque também já tínhamos encontrado, né, pela imagem que estava aparecendo ali, era fácil de reconhecer. Mais uma vez, agradecemos a oportunidade de poder estar juntos com os irmãos. Amém? Vamos louvar o Senhor?
me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, agora pela me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou, é fiel, impressionante é o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Eu queria convidar você, não sei se você está com o olho fechado, não, eu acho que não, mas assim, que você possa repetir esse refrão com os olhos fechados e você imaginar você nesse caminho, né? Você imaginar a cruz, você imaginar Jesus lhe chamando, e você imaginar só esse refrão, nem imagine, fique pensando em você nesse momento. Vamos só repetir ele e a gente encerra essa música. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse amor, Pai. Esse amor tão grande que o Senhor tem por nós. Mas a coisa não beleza. Não sei. Tem. A gente está aqui com o Saul, a gente vai cantar mais um canto antes da gente passar para a palavra ou para a mensagem, né, como queiram chamar. Aí, como eu não sou um tocador de violão assim tão qualificado como os que temos na igreja, o Alan, enfim, os outros irmãos que tocam violão, né? E aí eu tenho que olhar assim e falar, tá? Aí nós vamos cantar. Eu não sei se vocês lembram assim, mas o refrão tenho certeza que todo mundo já ouviu, eu acho. Esse dia desespero, incerteza em meu lugar, uma salvação eu creio, em ti,
Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, Deus me dá nova traz. Acredito na cruz de Cristo, de que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará teu dia. Nossa fé não seja um hino, apenas notas em canções. Lamentações e fracos, crer em ti, acredita em Jesus Cristo, acredita em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos dá nova paz, acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Acredito em comprometo, pois agora vamos vencer, que a igreja viva esse amor em ti. As cadeias vão prevalecer, pois o véu rasgou e vem ao seu amor não voltará em vão. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos dá nova paz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Cremos nesse Deus que é maravilhoso, digno de honra, digno de glória e digno de louvor. Não quer falar? Só enquanto ele se prepara ali, eu queria que a gente pudesse refletir um pouco, né? A forma como Deus tem trabalhado com nós, conosco, vamos dizer assim, como igreja. Deus, ele tem preparado a sua igreja para grandes coisas. E que nós, enquanto cristãos, que estamos em casa, embora a gente não esteja indo para as paredes, que nós possamos estar nos fortalecendo, né? A gente possa estar unidos em oração, unidos num só propósito, tentando, você que tem o WhatsApp, tem Facebook, tem Instagram, tem tudo que você pode ter acesso a algum irmão da igreja, até mesmo aquele outro irmão que não tem, mas sabe que tem alguém, algum sobrinho dele que sabe mexer no computador, pode mostrar para a irmã, pode mostrar para o irmãozinho. Esse é o momento da gente até se solidarizar, acho que a gente fala assim, uns com os outros, né, e tentar se aproximar para que um possa fortalecer o outro, né, e que nesse momento a gente possa estar ouvindo a mensagem. Não estou me despedindo já não, mas eu estou dizendo, né, assim, eu sinto saudade de vocês e eu louvo a Deus por vocês na vida da gente, o período que nós estivemos aí, e agradecemos por não esquecer de nós, né, e nós estamos aqui para servir, amém? Sempre que precisar e a gente puder, estiver ao nosso alcance, graças a Deus existe a internet, né, para aproximar a gente, então sempre que precisar pode contar com a gente, tá bom? Deixa ele aqui com a mensagem. Amém. Meus irmãos, eu queria, na verdade, eu gostaria. Eu gostaria que aqueles que se sentissem à vontade, até antes da gente trazer a palavra do Senhor, se algum dos irmãos se sentirem à vontade a colocar aqui, a fazer alguns pedidos de oração. E se você quiser elencar, botar aí no comentário algum pedido de oração específico, que a gente possa estar fazendo nesse momento,
Eu queria que você colocasse aí nos comentários, se tu quiser ligar no Facebook aí para saber, para a gente fazer aqui um momento de oração, certo? Então, eu vou esperar aqui um minuto antes de começar ou de falar algumas outras coisas, né? A gente tinha até preparado ou pensado em alguns momentos especiais, mas não tem momento mais especial do que esse, poder compartilhar a palavra do Senhor. Então, se você for escrevendo aí do lado algum pedido de oração, nós vamos fazer agora. Não precisa ser só sobre sua vida, não, mas pode ser pela igreja, pelo município, né? Oração pela minha saúde, Pedro, botou aí, João Pedro, essa oração por minha saúde. A gente vai mais. Também temos aí que Deus continue abençoando a vida de vocês, amém. Então, não chegaram mais pedidos, vamos orar ao Senhor. Tu pode fazer essa oração? Amém. Vamos orar. Deixa eu botar você. Amém. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer, ó Deus, por mais um dia, Senhor, que o Senhor tem nos dado, por mais um momento que o Senhor tem nos abençoado. Ó Deus, nós queremos, Pai, nos colocar em Tua presença. Ó Pai amado, cada irmão que está reunido nesse momento, Deus, neste culto, nós queremos, ó Deus, te pedir, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor Deus amado, de nós como pessoas, como cristãos, ó Deus, como filhos. Ó Deus amado, tem misericórdia de tudo que nós estamos passando. E nós te pedimos, Senhor, olha para o teu povo, olha para a tua igreja. Olha, Senhor Deus amado, para a cidade de Tibau do Sul, olha para a igreja do Pai Brasileiro. Ó Deus amado, olha, Senhor, para todos nós. Ó Deus, restaura a saúde, ó Deus amado, dos irmãos que se encontram, ó Deus amado, enfermos, que se encontram sentindo alguns sintomas, ou do Covid, ou que não seja do Covid, apenas alguma coisa que esteja sentindo, ou algo que já tenha, Senhor, que o Senhor possa estar curando, que o Senhor possa, Deus amado, estar, Deus amado, neste momento, colocando, Senhor, Deus amado, o teu poder sobre a vida dessas pessoas, Pai, porque nós cremos num Deus que vive, nós do Deus que nós servimos. A tua palavra, Senhor, Deus amado, nos garante isso. A tua palavra nos prova, Senhor, em várias passagens, o quanto o Senhor é poderoso para curar a vida das pessoas. Nós te agradecemos por tudo. Prepara o nosso coração para receber a tua mensagem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aqui, como a gente está fazendo tudo dentro de casa, aí acontece essas várias câmeras aqui dentro, mas eu possa estar trazendo a nossa vida, a cura, Deus nos abençoe cada dia mais, possa, como é que eu vou não perdão? O Senhor possa cada vez mais nos fazer estar mais próximos. Não sei se vocês notaram, né? Mas tanto eu como a Juliana aqui na frente, para vocês perceberem que nós estamos aí para padronizar. A barriga só está um pouquinho. Está maior do que estava aí. Está fazendo eco, Juliana. Deixa eu ligar aqui o microfone. É porque eu deixei o teu microfone ligado. Obrigado pelo aviso. Bom, vamos compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Eu peço que você abra sua Bíblia aí no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Gálatas, capítulo 5, o verso 1. Você que achou, diga amém. Estava dando eco lá no de Juliana, porque estávamos com os 2 microfones ligados, eu esqueci, perdão. Então, abre a Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, o 1 versículo. Deixa eu tirar essa mulher daqui. Diz assim, ó.
Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Ainda eu peço a você que pegue a sua Bíblia, eu só vou mostrar esse versículo aqui na tela e o restante vai ser todo na sua Bíblia. Então fica com a Bíblia aberta. E aí eu queria que você também abrisse a Bíblia, né, no livro de João 8:32. Nós já lemos o verso Gálatas 5:1, que diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Eu queria que você abrisse a Bíblia no livro de João 8:32. João 8:32, que diz assim, João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bom, meus irmãos, meus amigos, queria ressaltar e falar da saudade que temos de cada um de vocês. Nós estamos, sim, com saudades. Lembro da última vez que tive a oportunidade de trazer a palavra do Senhor junto com vocês, de poder falar. Mas também eu lembro das coisas que eu pude ouvir na igreja do Betel Brasileiro, em Tibau do Sul. Esses dias que passamos em Tibau do Sul, para nós, foram dias de muito aprendizado. Oi? Juliana está dizendo aqui do lado, foram dias de refrigério. A gente pôde servir ao Senhor e também pôde ser servido. Podemos dizer que o Senhor nos levou para um lugar de aprendizado. E aí eu queria deixar, antes de passar para a mensagem em si, falar um pouquinho só do pastor Túlio. O quanto o pastor Túlio pôde nos ensinar na parte da palavra do Senhor, alguém que tem o zelo pela palavra. Eu sei que você pode dizer, o pastor Túlio tem defeitos, ele tem muitos defeitos. Ele tem muitas qualidades. Mas uma coisa que eu posso dizer para a igreja de Betel Brasileira em Tibau do Sul é que nessa igreja tem um pastor e uma igreja que zela pela palavra. E não há nada melhor do que ser bem alimentado. Então, apesar das dificuldades, apesar de tudo que a gente possa ter passado, eu posso dizer para você, tudo que vocês também estão passando, a melhor coisa é estar firmado na palavra. E graças a Deus, eu e Juliana, nós agradecemos pela oportunidade que temos de poder ter partilhado desse momento com vocês. Eu não sei quantos lembram também, teve um dia que eu pude ministrar um estudo numa das nossas quinta-feiras, né, os dias de estudo, e eu lembro muito bem que eu estava falando sobre Filipenses, aquela questão do relacionamento em 3D, em 3 dimensões, e que a gente lembrou ali de Filipenses 1, quando Paulo está falando para aquela igreja, dando graças a Deus pelaquela igreja, que ele sentia saudade da igreja, e que se alegrava só em pensar, e que dizia em oração ao Senhor que era grato pelaquela igreja, enfim. Hoje nós, foi no culto de doutrina, hoje nós estamos aqui em Buriticupu, no Maranhão. É longe, 1.700 quilômetros para chegar até aí. Nós não estamos presos como Paulo estava. Mas, assim como diz lá em Filipenses 1, depois se você quiser entender o nosso sentimento para com vocês, leiam Filipenses 1. Porque lá em Filipenses 1 ele começa a narrar para aquela igreja a gratidão que Paulo tinha. Paraíba. A gratidão que Paulo tinha para com aquela igreja, e eu posso dizer a vocês que eu trago todos vocês em nossas lembranças aqui, e a gente se alegra quando lembra de tudo
né? Tudo que passou em Tibau do Sul, repito, apesar das dificuldades. Então, essas lembranças dessa parte do corpo de Cristo que está em Tibau do Sul, que a igreja que nos recebeu, que nos acolheu, são lembranças que nos fazem, mais uma vez, firmar a nossa fé em Cristo. Então, eu só quero dizer mais uma vez, obrigado, igreja. Obrigado. Vamos voltar aqui para a palavra, né, falando ainda da liberdade em Cristo. Hoje a gente vive nessas questões aí de lockdown, né, um nome difícil para parar tudo, fechar tudo, em que as pessoas se sentem muitas vezes privadas, né, fechadas daquilo que elas vão fazer. Não, eu não posso mais sair de casa, mas eu tenho a liberdade, porque, né, vocês viram que há alguns meses atrás as pessoas estavam sendo presas porque eles estavam na calçada, e a pessoa dizia, eu não quero, eu tenho direito de ir e vir. E a minha liberdade? Se parece contraditório, mas o Senhor nos traz a liberdade, e nós estamos, por vontade própria, presos à vontade de Deus. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneceis firmes. O Senhor nos chama à liberdade. O Senhor te chama à liberdade. O Senhor nos chama para estar junto com Ele todos os dias. A verdadeira liberdade não é fazer aquilo que a gente quer. Eu posso ter, não, eu sou livre, então vou pegar meu carro, quando eu ver o pastor Túlio passando no meio da rua, eu vou pegar meu carro e jogar por cima do pastor Túlio. Eu não tenho a liberdade? Obviamente que não. Eu não posso chegar e fazer tudo o que eu quero. A verdadeira liberdade é a capacidade de não fazer o que a gente não quer. Ah, eu não quero ir trabalhar hoje, então eu estou livre. Não imagina um escravo como era antigamente, que ele tinha que ir lá e quando o patrão mandasse, quando o dono, né, o seu dono mandasse, se não fosse, levava a chicotada. E a verdadeira liberdade acaba sendo essa capacidade de não fazer o que a gente não quer. E também como é que a gente vai entender a salvação e a liberdade em Cristo? Eu quero dizer para você o seguinte, a gente nesses dias tem pensado muito em grupo, né? A igreja, né? A igreja tem que ser fortalecida, a família tem que ser fortalecida. Tá amarrado, né? Não façam isso, pelo amor de Deus. Aqui o pastor está dizendo. Eu dei um exemplo ruim, não foi? Perdão. Na verdade, né, esse exemplo aí foi apenas ilustrativo, tá? Não façam isso, pelo amor de Deus. A gente tem essa liberdade, a gente tem pensado muito na igreja, fortalecer a igreja, fortalecer a família, meu amigo, minha amiga e meu irmão. Precisamos nos fortalecer também enquanto indivíduos, para que a nossa igreja seja fortalecida, para que a nossa família seja fortalecida, e de igual modo nós também seremos fortalecidos. É um ciclo. Eu estou forte, minha igreja também, minha família também, aí a minha família está forte, eu estou forte, e tudo isso construindo a nossa casa, a nossa igreja, a nossa vida sendo edificada sobre a rocha chamada Jesus Cristo. Eu me lembro que lá, a última vez que eu preguei na igreja, falando Jesus Cristo ontem, Jesus Cristo hoje, Jesus Cristo amanhã, Jesus Cristo para sempre. Então, é nessa pegada de dizer que precisamos de Jesus Cristo na nossa vida. É chegar perto de Cristo. E aí, eu queria que vocês pudessem lembrar, e aqui eu vou falar assim, descrever um pouco, para que a gente possa entender a salvação e a liberdade em Cristo, né? Queria que você pudesse, depois, né, se você já quisesse deixar a tua Bíblia aberta lá no livro de Êxodo, o capítulo 12. No livro de Êxodo, capítulo 12, narra a libertação do seu povo. Deus libertando o seu povo. Eu vou contar a história. Qualquer coisa, se eu errar alguma coisa,
Aí o pastor depois pode corrigir, pode ir no culto de doutrina. Aqui mesmo, se ele quiser entrar, ele tem a liberdade, é só ele acessar o link que eu mandei para ele, para a gente poder consertar se eu falar alguma coisa errada. Mas vou tentar lembrar desse final, do capítulo 12 de Êxodo. Lembra lá das pragas que aconteceram no Egito para que o povo de Deus fosse liberto. Eu não quero fazer relação com aquelas pragas com os dias de hoje, tá? Não é isso. Eu estou lembrando daquele momento para a gente pensar o que é a salvação e a liberdade em Cristo. Então vamos lá. Qual era a história lá no Êxodo 12? Era a morte dos primogênitos. Deus iria passar e quem fosse primogênito em cada casa ali ia morrer. Para que isso não acontecesse, né, era a praga, né, para que nem todos morressem, a família deveria matar um cordeiro, né, sem mancha, puro, e matar aquele cordeiro, pegar o sangue daquele cordeiro, passar na porta, né, no umbral da porta. Não vou falar tudo pormenorizado, porque não é nossa intenção agora ir lá no âmago, eu só quero contar a história. E depois, quando ele passa aquele sangue lá na porta, significava que quando a morte viesse sobre aquela casa, a casa que tivesse o sangue do cordeiro, ela seria salva e não teria a morte do primogênito daquela casa. Então, vamos lá. A morte do cordeiro. O sangue desse cordeiro sacrificado, passado na porta, seria a marca para a salvação daquela família, do primogênito daquela família. Então, todos que tiveram o sangue cordeiro estavam salvos, foram salvos quando a morte chegou. Porém, depois de tudo isso, seguindo a história, o povo foi liberto. Então, o sangue do cordeiro que foi sacrificado foi a marca para a salvação, e essa salvação resultou na liberdade. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, repito, a consequência da salvação a partir da morte do Cordeiro foi a liberdade. E isso ainda hoje é por nós. A salvação veio pela morte do Cordeiro. Segunda coisa, primeiro, Deus libertou o seu povo. Segunda, Deus continuou salvando e libertando e cuidando do seu povo. Aí a gente vai para Êxodo 25, né, quando vai trazer a história do tabernáculo, né? O tabernáculo eu não vou também aprofundar, e aí você deixa para um culto de estudo, de doutrina. O tabernáculo acabou sendo um símbolo da presença de Deus, né, para aquele povo, né? Ele era a presença de Deus para aquele povo, né? E lá havia o dia da expiação dos pecados, né? Em que o sacrifício do cordeiro, né, e o sangue do sacrifício do cordeiro era importante para que o sumo sacerdote levasse isso até o Santo dos Santos e o pecado do povo era perdoado. Então, meu amigo, continuou a mesma coisa, porque o sangue do sacrifício do cordeiro trouxe a salvação e depois a libertação, e no tabernáculo ele também representou o perdão dos pecados. Deus continua salvando, libertando e cuidando do seu povo. Aí você me diz, Pablo, isso faz muito tempo tudo isso. No plano divino de Deus, ele envia até nós Jesus Cristo. Cristo, ele ainda é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi ele que morreu na cruz do Calvário. E o seu sacrifício, o sangue de Jesus,
o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o sangue vertido por ele, é que nos traz a libertação, é que nos traz a salvação, é quem nos justifica do nosso pecado. Repito, nesse plano divino de salvação, ele veio para nos salvar, para nos perdoar, e ele na cruz do Calvário, ele foi o Cordeiro, o seu sangue vertido na cruz nos salvou, nos perdoou, nos libertou. Só que, como lá no tabernáculo havia o sumo sacerdote, que ele entrava no Santo dos Santos e fazia com que esses pecados, através da presença de Deus, fossem perdoados. Jesus Cristo, ele é esse sumo sacerdote. E através dele, nós temos livre acesso ao Senhor. O véu do templo se rasgou e hoje nós podemos falar com Deus, pedir perdão a Deus, entregar nossa vida ao Senhor, tudo isso graças ao sangue do Cordeiro, o sacrifício dele na cruz do Calvário, derramado por mim, por você, nós podemos ser salvos, libertos, transformados, restaurados. Não há mérito em nós em estar perto dele. É ele, é a grandeza dele, é por ele todas as coisas. Nós devemos louvá-lo e agradecer a ele por todas as maravilhas que ele tem feito por nós. E assim como diz lá no livro de João 8:36, sendo assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E repito, e aí quando a gente escuta essa história da liberdade, eu usei um mau exemplo, dizendo que a gente poderia pegar o nosso carro e jogar lá no pastor e dizer, aqui eu tenho essa liberdade. Muito pelo contrário. Nós temos a liberdade em Cristo. Nós podemos escolher, eu não vou jogar o carro no pastor. Eu não vou pecar. Eu tenho a liberdade em Cristo para não fazer aquilo que eu não quero. O Senhor, ele nos perdoa dos nossos pecados. Agora sim, para que a gente não pense que podemos fazer tudo o que quiser e ficar tudo nessa porque temos a liberdade em Cristo, porque a gente muitas vezes confunde a liberdade com a libertinagem. Eu queria indicar que você abrisse a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3, verso 18. Atos, capítulo 3, o verso 18. Até o 21. Eu vou ler e aí você acompanha. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente, pela boca de todos os profetas, que seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os teus pecados, a fim de que a presença do Senhor venham tempos de refrigério e que ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até em tempos de restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então, o Senhor falou dos profetas desde a antiguidade que o Senhor estava por vir, que ele viria. E aí, eu queria que você abrisse tua Bíblia lá em Isaías 53, do 5 ao 7. Vou aproveitar e vou abrir aqui para os irmãos, dessa vez eu vou abrir. Isaías 53. Meu Deus, Isaías. Deixa eu achar na minha Bíblia aqui, você acha de vocês aí. Isaías 53,
do 3. Eu ia fazer do 5 ao 7, mas vai do 3. Eu vou deixar numa tela bem grandinha aí para vocês poderem acompanhar. Deixa eu tirar o nome da frente. Nós vamos acompanhar. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentados nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as dores, e nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca. Deixa eu voltar. Irmãos, ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados. O castigo que estava sobre nós foi para ele. Então, queria deixar assim, tentar caminhar para finalizar, dizendo que temos a certeza de que Deus está conosco. E aí eu queria também falar, né, para a gente encerrar, queria que você abrisse a tua Bíblia, dessa vez eu não vou colocar na tela, para que você não fique acostumado, para que não fique preguiçoso. E antes de ler João 15, do 7 ao 15, queria falar e repetir, né, os principais pontos para que ficasse na tua mente. É que o nosso Senhor Jesus Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A verdadeira liberdade não é fazer o que a gente quer. A verdadeira liberdade é a capacidade de não fazer o que a gente não quer. Precisamos entender que Cristo nos salvou para nos dar a liberdade. E Deus lá, em Êxodo 12, liberta seu povo. Lá no Êxodo 25, ele mostra o quanto continua salvando, libertando e cuidando do seu povo. E você vai vendo nos evangelhos que Cristo morreu na cruz. Ele foi o cordeiro, o sangue do sacrifício do cordeiro na cruz do Calvário. Ele nos salvou, nos libertou e nos perdoou dos nossos pecados. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, tem um porém. João 15, do 7 ao 15. Se vós permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Estas coisas vos tenho dito, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo.
O mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizeres o que mando. Já não vos chamo mais de servo, porque servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos dei a conhecer. Se a gente voltar lá, né, no João 14, e aí esse eu vou mostrar para vocês, eu sei que vocês sabem, eu sei que já estou passando do tempo, só para a gente encerrar aqui, João 14. Vocês sabem muito bem, mas eu vou mostrar ainda assim. João 14, 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, verei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como poderemos saber o caminho? E disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus amados irmãos, meus amados irmãos, eu sei que a gente muitas vezes prefere, né, a gente gostaria de ter a nossa uma palavra talvez voltada para um conforto no sentido de para esse momento de pandemia, de força, de fé. Essa palavra é uma palavra de força e de fé para você ter a certeza. Jesus é o caminho. Viva por Cristo, para Cristo, tendo a certeza, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor que vive está. É esse Deus que cremos, é esse Deus que nos salva, que nos cura, que nos liberta e que redime a nossa vida do nosso pecado, pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário, por mim e por você. Amém? Juliana nos pediu aqui para a gente cantar uma música para encerrar. Vamos cantar uma música para encerrar? Nessa aqui não, né? Nessa aqui, deixa eu tirar o foto. Já vai. Queremos agradecer mais uma vez, pastor Túlio, pela oportunidade. Assim como eu disse a ele, se quiser entrar aí, pode entrar. E quando acabar, se quiser bater um papo aí, eu queria vê-los, conversar. Quando a gente acabar, se eu quiser entrar naquele link que eu enviei, a gente bater um papo rapidinho. Carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você,
tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio nesse amor tem poder pra curar dor de mim. Deixar na cruz. Que passou, que ficou pra trás. Olho pra você, seu amor me chama. Amém. Vamos orar ao Senhor, agradecendo por essa noite, por esse momento, por essa partilha. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um, que a Igreja Betel Brasileira, Igreja Missionária Betel Brasileira, em Tibau do Sul, ela possa continuar cumprindo a sua missão de propagar a Jesus Cristo. É uma das coisas que eu mais gosto de falar quando me convidam, quando me chamam para pregar, é de falar de Jesus. Claro, a Bíblia tem outros temas, mas eu quase sempre sou monotemático de falar Jesus, Jesus, Jesus. Então, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. E em breve, como a gente no ano passado, né, passou ali rapidamente, Portugal do Sul, certamente, se Senhor nos permitir, no final do ano, mais uma vez a gente dá uma passada por aí, abraçar os irmãos, rever, poder compartilhar de momentos felizes, de a gente olhar para esse momento de pandemia e dizer, passou, e até aqui nos ajudou o Senhor. A gente vai passando, vai vivendo, vai sofrendo e vai tendo a certeza que, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós alcançaremos, sim, o galardão em Cristo Jesus, vivendo por Ele e permanecendo nele. Amém. Vai orar, encerrando? Amém. Vamos orar, encerrando, né? Convido você a fechar seus olhos. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, ó Deus, de ouvir a tua mensagem, por mais uma oportunidade de nós louvarmos ao Senhor. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade de ouvir o quanto o Senhor nos ama e quão misericordioso o Senhor é. Ó Deus, obrigado, abençoa a vida de cada irmão, Senhor, que pôde participar desse momento. Ó Deus amado, chega com teu refrigério, ó Deus amado, com tua força, ó Deus, e nos abraça, Senhor, e nos envolve com teu amor. Em nome de Jesus, nos abençoa nesse momento, ó Deus amado, nesse resto de ano que nós temos, ó Deus, nos ajuda a nos recuperarmos e todos nós, Senhor Deus amado, voltarmos ao normal. Nós te pedimos e nós te clamamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. A vontade que dá, a vontade que dá é ficar falando, mas ficar ouvindo. Mas eu sei que cada um tem seu a fazer e, enfim, mais uma vez, obrigado e até breve. Tchau, tchau. A graça e a paz do Senhor. Obrigada. Obrigado pela oportunidade, pastor. Depois chama de novo.